Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSoccer, um vídeo extremamente especial para mim. Tá? A gente vai começar uma série de 7 episódios daqui até a semana de início da Copa do Mundo sobre as 7 finais que o Brasil chegou à final da Copa do Mundo. Né? A gente vai começar por 1950, foi a primeira aqui no Brasil. A gente vai falar sobre nos próximos finais de semana sobre todas as outras finais. E a gente vai começar no sábado apresentando a competição como um todo, o que aconteceu, como foi o desempenho do Brasil, quais foram os gols do Brasil, como aconteceu todo o evento. E depois disso, a gente vai apresentar no domingo cada vez um personagem diferente, que é o destaque de cada uma dessas Copas do Mundo. Combinado? Então, hoje é dia de Seleção Brasileira de 1950, aqui no NSoccer, especial Copa do Mundo. Antes da gente começar o vídeo, like no vídeo, comente, compartilhe e principalmente se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Hora de pegar uma pipoca, sentar e ouvir uma história sobre a Copa do Mundo de 1950. Pessoal, a gente vai começar dando contexto. Então, esse é um primeiro ponto importantíssimo ao contar uma história, a gente contextualizar as coisas. A gente está falando de 1950, não de 2022. Então, há coisas que mudaram, muitas inclusive, e a gente precisa contextualizar alguns pontos, para além do futebol. A gente está falando no período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, onde você tem uma Europa ainda em reconstrução do final da Segunda Guerra Mundial, onde você ainda tem algumas penalizações, principalmente para a Alemanha, Japão e Itália, sobre a participação na Copa. Então, assim, você tem restrições similares às que acontecem na Rússia hoje por conta da guerra na Ucrânia. Então, você abdica, você retira esses países das competições como forma de punição. A Itália acabou recebendo menos isso, mas a Alemanha, principalmente, recebe essa punição. Então, ela não vem à Copa do Mundo em decorrência disso. E, principalmente, você tem um local neutro de se jogar a Copa do Mundo, que é o Brasil. O Brasil disputou a sede da Copa de 50 com a Argentina e com a Alemanha. A Alemanha sai em decorrência da Segunda Guerra Mundial e ali já próximo da escolha a Argentina abdica de participar da escolha da sede da Copa do Mundo de 1950 e o Brasil ganha esse direito de sediar a Copa do Mundo e com ele, obviamente, vem as exigências de estádio, de estrutura. Então, a FIFA não tinha toda a cartilha que tem hoje em dia, mas, obviamente, você tinha uma série de condições que eram necessárias. Número de estádios, condições do estádio, capacidade, atendimento à imprensa, porque, obviamente, você estava falando de uma imprensa internacional que vinha ao Brasil. Você tinha toda uma série realizada, um contexto colocado à época, e esse contexto te permitia a realização da Copa. Tá? Então, o Brasil passa por modificações, coloca um caminhão de dinheiro, obviamente, na expectativa de chegar à final da Copa do Mundo e ganhar a Copa do Mundo, porque é um investimento que se espera que tenha um retorno não só para a população, no sentido de ter um grande espetáculo e dali poder acontecer alguma coisa de motivação, né, para a prática, mas também um ganho esportivo em si. Tá? Um documentário ou um conjunto de depoimentos bem interessantes a BBC realizou recentemente e a gente vai compartilhar agora, a gente vai começar a observar como era contada essa história da Copa do Mundo de 1950. Bora lá! Arranca el veloz crucero derecho uruguayo, entra a tirar el tira, gol, gol, gol uruguayo, Villa tirou violentamente. O Brasil inteiro silenciou. Foi um silêncio ensurdecedor. Acaba de terminar el partido en Río de Janeiro. Uruguay campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría. Ese algo está indescriptible. Primeira questão muito importante. O Uruguai é campeão pela quarta vez, se aqui pegar a tradução, é porque muita gente junta as Olimpíadas iniciais com a Copa do Mundo. Tá? Então o Uruguai é bicampeão olímpico, celeste olímpica, mais o bicampeonato mundial. Tá? Por isso que ele fala quarta vez, porque antes de separar a Copa do Mundo e a Olimpíada,
muita gente juntava como campeonato mundial, como sinônimo de campeonato mundial, Olimpíada e Copa do Mundo. É uma ferida na alma brasileira que talvez não vá se cicatrizar nunca. Ese gol realizado en Maracaná, que fue el gol de la victoria, pasó a ser de una hazaña a una leyenda mundial a nivel del fútbol. O Brasil, naquela época, ele precisava mostrar ao mundo que era um país que estava se renovando. A Copa do Mundo começou em 1930 e em 1950 escolheram o Brasil porque não tinha guerra. O fim da Segunda Guerra Mundial também decretou aqui no Brasil o fim da ditadura de Getúlio Vargas. E é eleito... O general Dutra foi o primeiro eleito democraticamente. Tinha uma importância enorme de ganhar porque o futebol era um esporte popular. Então, para isso, se resolveu construir o maior estádio do mundo. Isso é uma coisa grave no espírito do brasileiro, porque tudo aqui é o melhor do mundo, é o maior do mundo, né? Brasil se sintió campeón antes de jugar la final. Todo el país. Essa ola del já ganamos se dá com as duas goleadas frente a Suécia e Espanha. Quando foi o jogo com a Espanha, que acho que foi 7-1, foi uma goleada. Daí eles começaram a cantar: eu fui pra parada de Madrid, Pararatibumba. Pô, tá no papo já essa Copa. Nós vamos ganhar. Então... E aí, vale um comentário importante aqui, a gente vai fazendo esse corte de câmera, cabe um comentário importante. Como que foi a trajetória do Brasil para chegar nesse ponto de já ganhamos, tá? O Brasil inicia a sua jornada vencendo o México no dia 24 de 6 de 1950 por 4-0, tá? No grupo do Brasil, no grupo 1, tinha Brasil, Iugoslávia, Suíça e México. O Brasil vence o México. O Brasil empata com a Suíça em 2-2 no dia 28 de 6. E no dia 1º do 7, o Brasil vence a Iugoslávia por 2-0, classifica em primeiro com 5 pontos. Iago, você falou que foram 2 vitórias e um empate. Como que aconteceu 5 pontos e não 7? A pontuação da época era 2 pontos para vitória, 1 para empate e 0 para derrota. Tá? Então a pontuação do futebol era diferente. Então por isso essa pontuação de 5 pontos. Certo? Já no grupo 2, passou Espanha em primeiro, com 3 vitórias, basicamente. A Espanha venceu todo mundo. O grupo que tinha Inglaterra, Chile e Estados Unidos. No grupo 3, tínhamos Suécia, Itália e Paraguai. Na Suécia, Itália e Paraguai, nós tínhamos a classificação da Suécia com uma vitória e um empate. Ela empata com o Paraguai e vence a Itália. Tá? No grupo 4, Uruguai e Bolívia. O Uruguai fez um jogo apenas no grupo, coisas da época, né? Fez um jogo apenas no grupo, foi por conta de desistências, acabou tendo menos equipes, e venceu a Bolívia por 8-0. Então, o final dessa primeira fase, o Brasil sai fortalecido, Brasil e Espanha. Quando chega-se na fase final de grupos, né, não era como é hoje, uma fase eliminatória. Você fazia de novo um outro grupo, um grupo final. Então a fase final da Copa do Mundo de 1950 ela é feita por pontos corridos entre as 4 principais equipes: Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. Nesses confrontos, o Brasil vence a Suécia por 7-1. Primeiro 7-1 aí dessa história. O Brasil vence por 7-1. Estou olhando a colinha aqui embaixo. Na primeira rodada. Na segunda rodada, o Brasil vence a Espanha por 6-1. Então o Brasil vem de 2 sequências de 7-1 e 6-1. E ele encara o Uruguai na última partida. O Uruguai empata com a Espanha. E no final ele vence a Suécia por 3-2. Ou seja, o Uruguai vinha de um empate com a Espanha, que o Brasil havia vencido por 6-1, e vinha de uma vitória de 3-2 contra a Suécia, cujo qual o Brasil havia vencido por 7-1.
E aí você tem esse confronto no Maracanã, onde todo mundo fala já ganhou. Esse era o contexto que tinha de empolgação dessa torcida. Então faltava só o pobrecito do Uruguai. As apostas que a gente fazia de brincadeira no início do jogo era Brasil 5-0, Brasil 4-1. Le mostraban con la mano, le hacemos 5, le hacemos 4. Y parecía un duelo desigual. Muchos dirigentes se las vieron venir, algunos se fueron antes. E chegou ao cúmulo, né, de uma edição no domingo, 16 de julho, um jornal. Saiu Brasil campeão, com fotografia. E o Guido Varela falou para todo mundo, olha o que estão falando aqui, né? Le tocaron el amor propio a los uruguayos, le tocaron el amor propio. En 1949 el fútbol uruguayo vive una crisis deportiva y todo lo que se había previsto como planificación para el Mundial se viene todo abajo. Fue hecho un combinado medio de los apurones para jugar ese campeonato. Y Juan López prácticamente fue nominado, que fue el técnico, un mes antes. Aparte de eso se venía de la huelga, que fue la huelga del 48, la huelga más larga que hicieron los jugadores de fútbol en el Uruguay, y esa huelga había dejado resquemores. La gente del país pensaba que no iban a ganar, que no iban a hacer nada. ¿Qué van a hacer eso? Nada. Y mira cómo se impuso la sangre charrúa. Na véspera do jogo da final, os jogadores eram interrompidos na sua concentração por políticos, porque nós íamos ter eleições no mesmo ano da Copa do Mundo de 50. E pressionaram e falaram, então, ó, vocês têm que ganhar, vocês vão ganhar. Eles prometeram mundos e fundos. se você for campeão, eu vou te dar isso aqui, um carro, uma geladeira, uma casa. É uma coisa tão absurda. Tanto que esse Ângelo Mendes de Moraes, o prefeito, quando no dia do jogo, ele fez um discurso antes do jogo começar, dizendo o seguinte: Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. La final del 16 de julio de 1950 empieza con una multitud jamás vista antes en un estadio de fútbol. Quando os uruguaios pisaram no campo, eles se depararam com um monstro de 200 mil caras. O Uruguai tinha a delegação do Uruguai mais uns 10 torcedores contra os 200 mil brasileiros. Tulio tuvo la ventaja de sacar la cabeza por el túnel y esperar a que los brasileños salieran para salir juntos, para entonces reflejar los aplausos que se le daban al brasileño como si fueran aplaudidos también ellos. Todo el Uruguay estaba con el corazón en la mano, todo el Uruguay. Era increíble que pudieran ganar. E aí, pessoal, para a gente ir fazendo esses pequenos adendos, é importante a gente fazer uma reflexão acerca desse papel infeliz político envolvido ao futebol. Essas coisas que a gente percebe hoje em dia, de manifestações políticas presentes ao futebol, e eu não estou falando da manifestação do jogador de forma espontânea, mas a utilização política do futebol para determinados partidos ou grupos partidários, isso já não é feito de agora, isso não é coisa nova, isso é coisa antiga. Você interromper a preparação, e a gente vai ver depois mais à frente, amanhã a gente vai ver na fala do nosso personagem principal da Copa de 1950, e eu digo mais à frente quem vai ser, a gente vê que isso atrapalhou a preparação dos jogadores, atrapalhou a rotina, atrapalhou o dia a dia, atrapalhou a alimentação deles, atrapalhou uma série de coisas. Então, essa característica do Brasil de misturar o futebol com a política mais atrapalha o futebol do que auxilia o futebol. E isso, na Copa do Mundo de 1950, ficou muito claro. E, obviamente, não é culpa da política que se perdeu, mas também que não ajudou. Né? Então, esse é um ponto importante. No primeiro tempo, não. Foi 0-0. Foi muito estranho. Um torcedor olhava para o outro e falava: o que está acontecendo? Não é possível que o Brasil não tenha feito nenhum gol. Cuando se abre el segundo tiempo,
En la escapada, Friasa hace el gol. Aí foi a festa que não houve no fim do jogo, houve naquele momento, né? Tava todo mundo gritando, com bexiga, com bola na mão. Os narradores berrando. Y Obdulio Varela, cuando Gambetta saca la pelota adentro del arco, a la agarra, se la pone abajo del brazo y se va corriendo a protestarle al juez. ¡Era offside! Obdulio me dijo, yo sabía que tenía que parar el partido porque si reiniciábamos enseguida el gol de Friasa nos hacían 4 goles. E aí veio o drama, né? Lo anula Brilla Rigore, se corre al arco, coloca el centro, como Camilo tira, gol! Gol uruguayo! Gol de Camilo! Ninguém acreditava que seria capaz de sofrer um gol naquele jogo. E aí a torcida esfriou, parou. Faltando 11 minutos. Y Julio Pérez se la tira larga, papá. Y ahí sí, papá, entra en la carrera. Aí o Didier corta. Y ahí explotó el Uruguay. Y empecé a saltar como loco. Estábamos con unos chicos de mi edad y dábamos vueltas alrededor del auto como locos, como si fuera la vuelta olímpica de los uruguayos en Maracaná, ¿verdad? E aí a gente percebe uma questão que ela é muito importante. As questões centrais aí do que está sendo apresentado, obviamente, elas são referentes diretamente à realidade e à expectativa criada. Então, assim, quando a gente tem um ponto de partida de uma expectativa muito grande, como foi o caso mesmo desse cenário criado, então já ganhou. O Brasil não tem rivais no mundo, como disse na época prefeito. O Brasil já venceu, o Brasil é o melhor de todos, a gente já fez o estádio, agora é só com vocês. Quando você cria uma aura e uma expectativa tão elevada, percebam, o 0-0, e eu falei isso, pontos corridos propositalmente para vocês, o 0-0 dava o título ao Brasil. O 0-0 dava o título ao Brasil, porque era pontos corridos. Então o empate era para o Brasil. No 0-0, o estádio estava em silêncio. Ou seja, a expectativa de vamos golear de novo por 7-1 e ter passado o primeiro tempo sem fazer gols faz com que a torcida toda que jogava a favor vai esfriando, e é óbvio, os jogadores passam a sentir isso dentro de campo também. Então tem todo esse contexto sobre a necessidade de autoafirmação do brasileiro perante uma sociedade internacional, a necessidade de imposição de um esporte que era popular no Brasil ter um sucesso. De fato, a gente torce muito mais pelo sucesso do que pela seleção. E também, obviamente, com a frustração de uma expectativa que era muito alta e não veio a acontecer, a gente também acaba transformando aqueles que poderiam ser futuros ídolos em vilões. A gente acaba vilanizando quem não nos ofertou a expectativa que a gente mesmo criou. E esse é um problema muito grande que a gente vai debater principalmente amanhã. Tá? A gente vai dar uma olhada agora nos gols do Brasil ao longo da Copa do Mundo de 1950. Esse primeiro grupo, como a gente falou, Brasil, Suíça, México e Iugoslávia. A gente vai dar uma olhada agora nos gols da Copa do Mundo de 1950. Percebam o quanto o Brasil, que começa muito bem a Copa. Então 4-0 para cima do México. Depois, aí em São Paulo, no Pacaembu, né? A gente está falando de algumas sedes, né? São Paulo e Rio. Brasil faz 1-0.
empate suíço. Brasil 2-1. E novamente empate suíço em 2-2 no Pacaembu. Primeiro tropeço da seleção na Copa do Mundo. Terceiro jogo, Brasil e Iugoslávia no Maracanã. Aí voltamos ao Maracanã. E 1-0 Brasil. E depois o segundo gol que ia consagrar a vitória do Brasil em 2-0, gol de Zizinho. O Brasil avança nesse cenário, né? O Brasil vai avançando nesse cenário. E no quadrangular final, meus amigos, os dois primeiros jogos foram um passeio, né? Os dois primeiros jogos, 7-1 e 6-1. Então, o Brasil vai a campo contra a Suécia no Maracanã e vence a seleção da Suécia por 7-1. Ainda bem que eles colocaram o placar em cima, porque como não tinha época. Depois o quinto jogo contra a equipe da Espanha. Brasil 6-1. E aí, o último jogo da Copa do Mundo, Brasil e Uruguai. 2-1 Uruguai. Esse jogo decreta o título do Uruguai, né? Como eu já havia falado. E aí, o último gol da Copa do Mundo do Didier. E a festa do Uruguai bicampeão do mundo. E aí, obviamente, aquele tetra que eles falaram era relação também às Olimpíadas, tá? Pessoal, esse é o grande cenário que se encontra a Copa do Mundo de 1950. E o Brasil, entre 1950 e 58, que é a segunda final, a final da semana que vem, o Brasil passa a ter o que a gente chamaria, né, e aí, denominação do Nelson Rodrigues, denominação nossa, né, especificamente, do complexo de vira-lata, né? Então a gente acaba tendo um cenário onde a gente tinha uma expectativa muito grande de ser imponente no mundo, uma necessidade de afirmação no mundo, e ela não vem. Talvez, aliás, não, né, mas o grande jogador que foi vilanizado nesse cenário foi o Barbosa, goleiro da seleção, apontado como uma falha no segundo gol, né, do Uruguai. E independente disso, independente se falha ou não falha, se fez algo muito horrível, que é condenar este cara a uma série de humilhações públicas ao longo dos anos. E amanhã a gente vai ver um pouco mais sobre a história, a trajetória e principalmente sobre as reflexões do próprio Barbosa a partir desse cenário da Copa do Mundo de 50 e da forma como as pessoas lidaram com isso. Então, vejo vocês amanhã para a gente falar um pouco mais sobre o Barbosa e também para a gente falar um pouco mais sobre essa necessidade de criações de vilões que a gente passa a ter no futebol brasileiro, que também não é de hoje. Muita coisa que a gente vê hoje tem uma linha histórica e a gente vai mostrar isso para vocês
não só amanhã, mas em todos os vídeos dessa série especial Copa do Mundo. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e valeu!